Olha, boa tarde a todos. Primeiro, destaco a frase que realmente é muito boa, né? A eleição é a superação da violência, não é a violência. Eu tenho uma muito parecida, que eu digo que o que organiza o mundo são dois P's, né? Na verdade, na vida pública. Ou é político ou é porrada. Não tem outro. Então, isso exclui a política com porrada, né? Portanto, é a política como a superação da violência. Agora eu vejo assim, a fala da Carmen Lúcia pode ter vindo tarde. Agora eu comentei hoje de manhã, de madrugada, no UOL, ter vindo tarde ou nem ter vindo, porque ela não deixa de ser um pouco vexaminosa, vergonhosa, e não estou criticando a ministra, não. A fala era necessária, mas ela é um tanto vergonhosa. Porque o que que a ministra está falando ali? Se você olhar direito, ler direito ali, ela está dizendo, por favor, o Ministério Público Eleitoral poderia ser mais efetivo, a Justiça Eleitoral poderia ser mais efetiva. No fim das contas, ela está cobrando que as instituições se comportem como instituições e que aqueles que devem cumprir a lei cumpram a lei. Eu escrevi no UOL há uns dias aí, talvez 3 semanas, que até eu brinquei lá, o Xandão está fazendo falta na eleição de São Paulo. Porque esse ministro que hoje está sendo caçado, por enquanto com C cedilha, e acho que será só com C cedilha mesmo, com dois S, jamais vai acontecer como alguns esperam. Mas esse ministro que está sendo caçado, inclusive por setores da imprensa, de uma maneira que eu considero irresponsável, só está na marca do pênalti ali, só é alvo, né? Marca do pênalti não está, mas é alvo, porque ele ousou cumprir a lei. E ele ousa cumprir a lei. E nós estamos acostumados ao não cumprimento. Eu tenho apontado desde o início a condescendência com as instâncias legais, das instâncias legais, com o senhor Pablo Marçal, por exemplo. Existem regras para a formação de direção de partido e para que esses partidos indiquem candidatos. Ah, por que que tem que ter regras sobre isso? Partido não é lá uma entidade, eles que se virem? Não, porque, entre outras coisas, eles lidam com dinheiro público. Eles lidam com dinheiro público do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Dinheiro que sai do orçamento. Então, existem regras para isso. A candidatura do seu Pablo Marçal está cheia de irregularidades, segundo as regras previstas. E, no entanto, o TRE endossou a candidatura dele. Disse que achou que o parecer foi mais ou menos assim, uma coisa bem estranha. Olha, não tem irregularidade o bastante a ponto de impedir a candidatura. Irregularidade não é nem o bastante, nem o faltante. Irregularidade é irregularidade. Acabou, não é? Ou existe ou não existe. E se existe, então não vale. Não é assim tão complicado, não é? É, Eu me lembro de um direito de resposta que foi concedido ao Boulos, de uma coisa gravíssima, que foi a acusação de consumo de cocaína, quando ele começou com a pantomima ali, estava claro que ele viria para tumultuar. É, Foi difícil obter o direito de resposta, obteve, foi suspenso e depois dado novamente. E eu lembro que na suspensão, quase que se pedia ao Boulos que provasse que não consumia cocaína. Até comentei aqui, estão pedindo ao Boulos que faça a prova negativa de que não consome cocaína, né? Então, existe sim o impulsionamento proibido da campanha do Marçal continua, né? Nós vamos ter aí uma ação de investigação, né? Uma IGE, que pode resultar em cassação de candidatura, ser eleito depois. Agora,
é preciso que os tribunais, é preciso que o Ministério Público Eleitoral, então, atue mais e, sobretudo, que o Tribunal Regional Eleitoral deixe de ser laço com dois S's, né? Isto é, deixe de ser relaxado, deixe de ser muito elástico, né? Muito frouxo e faça valer a lei. E aí que eu entro, Natália. Isso não precisaria a ministra pedir. É estranho que uma presidente de tribunal tenha de pedir, por favor, vocês podem cumprir a lei? Olha, tá tendo essas coisas aí. Porque é claro que eu até brinquei hoje na minha coluna, quando tem uma historinha pessoal, né? O meu avô materno usava muito a palavra barda, a pessoa pegar barda, né? E a gente usava, pegar barda quer dizer, começou a se acostumar, pegou o mau hábito, já que nada acontece, vai fazendo as coisas e vai piorando sempre. E eu até ali pela terceira série, eu achava que era barda mesmo que se falava, né? Até um dia que eu li a palavra balda, fui ver no dicionário o que era, e era a barda do meu avô, né? Então, quando se pega balda, quando se adquire o mau hábito e não há punição, isso vale até para a educação de criança, né? Ninguém põe limite, você vai criando um monstrinho, né? Você tem que falar para a criança, isso pode, isso não pode, isso sim, isso não. Ela tem que sentir determinadas restrições, né? Ela tem que ter algumas restrições de direito, digamos assim, doméstico, se não fizer algumas coisas que têm de ser feitas, né? Portanto, na vida pública, não é muito diferente, as regras existem. Então, se elas prosperam, eu tenho defendido e reivindico aí o pioneirismo em lançar esse debate, eu tenho cobrado, inclusive, a imprensa a respeito. Né? Eu insisto, eu não acho que o seu Pablo Marçal, e eu estou em veículos que fazem debates com o Pablo Marçal, eu estou dando minha opinião, porque eu posso dar a minha opinião. Né? Eu não acho que o seu Pablo Marçal devesse participar de debates, por exemplo. Né? E participa no UOL, participa na Band, participa em todo lugar. Estou falando desses dois veículos ou empresas em que eu trabalho. Mas eu questiono essa participação. Primeiro, que ela não é imposta pela lei. E segundo, que já está mais do que demonstrado que ele não está disposto a seguir regras. Né? O que ele fez no debate do Flow, e eu achei que o Tramontina fez muito bem em expulsá-lo ainda que na reta final, o que ele fez no debate do Flow foi usar os segundos finais para poder atacar sem ter resposta. Tanto é que quando ele recebe a segunda advertência, ele para, congela, fica olhando o cronômetro, esperando esgotar para nos 15 segundos finais ele poder atacar sem provocar direito de resposta, sei lá o que, o debate encerrado, ele não poderia ser expulso. A expulsão, no momento em que se deu, ela teve um caráter quase simbólico, mas foi dito: olha, o senhor não seguiu as regras. Então, todos precisam fazer seguir as regras e precisam deixar de ter tolerância com aqueles que atacam as instituições, né? Que atacam a própria razão de ser da eleição. E o Pablo Marçal faz isso, porque ele não vai para debater. Ele nem sequer respeita muito os veículos aos quais ele comparece, porque ele está ali para fazer corte. Ele não está ali para debater nada. Né? Então, pelo que eu entendi, o debate do UOL vai ser um debate vai se dar um tempo, né, para as pessoas falarem de determinados temas. Né? É um bom formato, eu acho, porque vai permitir, desde que ele se comporte, né, e todos, né, vai dar para saber quem tem proposta e quem não tem. Agora, que é inaceitável, isso que está acontecendo, até porque isso contamina. Isso acontece na maior cidade da América Latina, isso acontece na maior cidade do Brasil. As coisas que acontecem em São Paulo repercutem, né, é, por razões óbvias, no resto do país. Há outros seguindo essa trilha.
Agora, se a pessoa vai fazendo e nada vai acontecendo, ela vai fazendo mais, né? Eu acho, eu diria assim, é um péssimo resultado para a Justiça Eleitoral, que o seu Pablo Marçal chegue ao fim dessa campanha. Tem? É, sofrendo pouquíssimas sanções, né? Pouquíssimas, pouquíssimas, quase nada, né? De maneira que a presidente do TSE tem de via público pedir que as pessoas cumpram a lei. É isso que eu considero vexaminoso, né? Agora, a degradação do processo eleitoral não é de hoje, né? O... Eu vejo algumas reclamações que acontecem também no campo do prefeito, no campo ideológico, político do prefeito, do governador, mas também a gente que reclama que, enfim, são usuários da, da baderna reclamando da baderna. Mas isso a gente pode falar daqui a pouco. Perdão, tio Rei, meu microfone estava fechado. A gente entra naquela linha da Entendi. baderna como método, né? Que aí acho que entra na discussão que a gente estava tendo aqui sobre os debates como um todo. Você citou o nosso, que vai ter esse esquema de um banco ali, que eles mesmos vão ter que controlar, de certa forma, o tempo que usam. A gente vai acompanhar isso por aqui certinho, mas achei importante que você ressaltou que o Tramontina, ali no caso do debate do Flow, entrou justamente nessa questão do não se acostumar com a barda. Não conhecia essa não, tio Rei, gostei. Mas do em si se acostumando a não respeitar as regras do debate, mesmo que seja de forma simbólica. O Tramontina ali mostrou as regras, literalmente, né? Ele pegou o papel das regras e falou: candidato, você assinou isso daqui, mesmo que falte 10 segundos, ele expulsou o Marçal do debate e a gente seguiu vendo ali a dinâmica dos bastidores, que geralmente ficam atrás. Nós, jornalistas que acompanhamos os debates, a gente vê a movimentação geralmente ali dos assessores, seja fazendo sinais, mandando não cair na pilha, entrando naquela discussão, mas aí a gente acompanhou isso indo para frente ali das câmeras, de certa forma, no tumulto que aconteceu, depois que o assessor do Marçal deu um soco no Duda Lima, que é o marqueteiro do Ricardo Nunes. Aí eu queria só entrar um pouquinho mais nesse detalhe dessa normalização da violência, de certa forma, que acho que é o que está por trás, até inclusive dessa fala da ministra Carmen Lúcia, né, tio Rei? Hoje o advogado Daniel Bialski, que é o advogado do Duda Lima, contou aqui pra gente um pouquinho mais, que espera que até nos próximos dias já tenha uma resposta sobre as medidas protetivas, inclusive, para que o Naruel Medina, o assessor e cinegrafista do Marçal, não se aproxime do Duda Lima, que pode ser que isso se estenda para a equipe como um todo, que vai dificultar bastante a questão dos debates, caso fique comprovada uma teoria, uma suspeita deles de que foi tudo orquestrado, que foi tudo premeditado. Queria uma análise sua sobre isso, mas entender qual que é o limite disso tudo, né, tio Rei? Porque a gente fica nessa questão do foi cadeirada, foi soco ali com sangue no chão, mesmo até onde isso pode parar, entrando na discussão agora dos debates. Como é que você viu essa movimentação do Flow e essas informações que a gente teve com o Tramontina, inclusive, de que ali no pós-debate a equipe estava tentando entrar na sala que eles estavam fazendo a entrevista com a Madeleine, com a Ellen, depois das entrevistas que eles tentaram entrar ali de qualquer forma, e o advogado hoje revelando pra gente também que o Medina já teria tentado agredir outra pessoa nos bastidores ali dos debates. Primeiro, um abraço ao Daniel Bialski, que eu conheço, e temos o mesmo barbeiro, inclusive. Onde perguntar, mas por que você tem barbeiro, Reinaldo? A gente tem sempre a esperança, né, de que voltando vai ter mais cabelo. Então, Beleza, manter o shape. um abraço ao Daniel. É, veja, há, evidentemente, a escolha de um método, não é? Esse negócio não. Bom, não, ele me empurrou. Bom, ainda que tivesse empurrado, tivesse. Vamos lá, existem reações que são proporcionais ou não são proporcionais. Um murro daquele que provoca aquele sangramento, imagina a força desse ataque, né? E consta que já teve ameaça antes. O Pablo Marçal, já me contaram, ele anda.
um grupo de pessoas, digamos, é, que tem o propósito assim de causar impressão, né, em terceiros, ou seja, pessoas que intimidam, né? O que para mim não é absolutamente nenhuma surpresa, né? É, agora, eu Eu quero chamar a atenção, e eu escrevi um texto hoje, deixou muita gente irritada. Quando, às vezes, o texto deixa muita gente irritada, há duas possibilidades, né? Ou você realmente errou feio, ou pode ter acertado um tantinho, né? É, eu pergunto, essas táticas do Marçal, são do Marçal só? Quando é que começaram, os ataques às instituições? Eu vi ontem o governador no Instagram, bastante indignado, dizendo isso tem que ter um fim e tal. Eu também acho, tem que ter um fim, tem que ter um fim. Mas só que aí então eu preciso falar para o governador, vamos conversar aqui, cara a cara. Ele fez um debate bastante civilizado com o Haddad aqui na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. E, note-se, é praticamente impossível ter uma discussão ríspida com a Haddad, porque ele é uma das pessoas mais educadas e mais lhanas da vida pública brasileira, não é? Tem uma paciência de Jó, não é? E mesmo quando fala mais duro, leva a dissensão para um terreno intelectual, não é a coisa. Então, os dois tiveram um debate bastante civilizado. O Tarcísio também, ele também, as divergências, né? Mas vem cá, o Tarcísio em São Paulo, ele foi e é procurador de que corrente política? O ataque às instituições ah, começou agora com Pablo Marçal? Ou Pablo Marçal é o alien, que eu usei essa imagem, numa imagem pavorosa, que minha mulher brigou comigo, é o alien que saiu do ventre do bolsonarismo? Quem assistiu Alien, que no Brasil ganhou o oitavo passageiro de Rabicho no título, do Ridley Scott, maravilhoso. Ou ele é o Alien que saiu lá de dentro, só que naquele caso o Alien saiu à revelia da pessoa que foi invadida pelo Alien. Aqui não. O bolsonarismo produziu isso. Me diga um conteúdo, uma coisinha só que fosse, da fala do Marçal que não seja o credo bolsonarista. Qual? Qual? Até o negócio do Alexandre de Moraes, que eles acusam, ele não pede, não, já pediu, já reproduziu e tal. Talvez não faça disso a pauta principal. Mas o que ali não é credo bolsonarista? Na fala do Marçal? Eu não conheço. Nada. Todos os ataques do Marçal reproduzem a pauta bolsonarista. Não é? E no interior de São Paulo, você tem candidatos do PL, né? O governador é do PR, mas enfim, acabou sendo aqui em São Paulo a mesma coisa. Você tem candidatos do PL, do bolsonarismo, falando as mesmíssimas coisas do Marçal, promovendo as mesmas coisas. Brasil afora, há muitos deles praticando violência, Um fazendo sintoma ameaça. disso, inclusive, é aquela cena do presidente falando pro filho Jair Renan nem falar em cima do carro, porque é Isso. falando do candidato mudo, porque, ou seja, só com as ideias do Bolsonaro não precisa nem falar que já vai ter ali a Isso. movimentação, né? Ou com as não ideias, né? Basta, eu sou Bolsonaro, que é a ideia do mito, né? Mito que é sinônimo de mentira também, né? Então não precisa falar. Mas eu vou